A Vigilante do Amanhã. O filme A Vigilante do Amanhã conta a história da Major, uma agente de um grupo antiterrorista que luta contra ameaças físicas e digitais em uma cidade futurística no Japão. Nesta época, a tecnologia de ponta está intrinsecamente ligada a todos os aspectos da vida das pessoas, diminuindo as margens da privacidade e exercendo funções que são destinadas aos órgãos humanos. Além disso, uma das ilustres inovações dessa trama, que se torna o ponto central de discussão, é a fusão de cérebros humanos em corpos robóticos, para fins militares. A partir disso, analisaremos os seguintes pontos que podem ser explorados na nossa jurisprudência: proteção de dados, procedimento médico sem consentimento da pessoa, direito ao próprio corpo e objetificação da pessoa humana. 1. Proteção de dados. Em uma das cenas do filme, a cientista que projetou e construiu o corpo da Major relata que o novo sistema de constituição física possibilita que ela veja todas as informações, assim como todas as decisões e todos os pensamentos da Major, sem algum tipo de autorização. Desse modo, abordaremos a questão da proteção de dados. De acordo com a jurisprudência brasileira, os dados pessoais são como um novo direito de personalidade. Esse zelo é respaldado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. De acordo com o artigo 2, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como um dos fundamentos a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. No caso da Major, é visto que esse princípio não foi respeitado. Segundo o artigo 3º, a Major teria esse direito, uma vez que esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio do país, de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, e desde que tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviço, encaixando-se desta forma nos fins militares criados para a Major. Além disso, como demonstrado no artigo 7, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, o que não ocorreu, visto que nunca foi dada autorização da Major para ocorrer a disponibilização de dados. Por fim, conclui-se mediante o artigo 17º, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei, que a Major teve seu direito de privacidade corrompido e suas informações expostas, bem como sua liberdade e intimidade, mostrando-se um desacato a um dos direitos fundamentais humanos. Procedimento médico sem consentimento da pessoa. A protagonista, antes de se tornar Major, é sequestrada e sujeitada a fazer uma série de cirurgias sem o seu consentimento, de altíssimo risco, haja vista que, antes dela, haviam morrido todos os 93 pacientes. Tal cirurgia parece ter separado o seu cérebro, onde aparentemente estaria sua consciência, vulgo personalidade, do seu corpo, e transplantado para um novo corpo robótico. Consta no artigo 15 do Código Civil que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. O consentimento mais significa que conferir a terceiros a faculdade de perpetrar a ação, tornando lícito o que, em outras circunstâncias, era ilícito, fazendo desaparecer apenas nos limites de autorizado a tutela jurídica do bem pertencente ao consciente. A autorização deve ser expressa do paciente ou seus familiares, se não puder dizer sua vontade. Entretanto, em situações de iminente perigo de vida, o profissional sob conselhos da ética médica atua ainda desrespeitando a vontade do paciente. Neste caso, o médico estaria agindo conforme recomenda sua experiência, visando o bem-estar do paciente. Dessa forma, acolherá o princípio da beneficência, posto que estaria realizando todos os meios necessários para o bem do enfermo e nunca
para praticar o mal ou a injustiça. O médico deve entender que não consentimento pode ocorrer somente se o paciente estiver correndo grave risco de vida, uma enfermidade, mesmo grave, mas sem perigo imediato ou risco remoto de morte, não justificam tal intervenção médica, já que se estaria sacrificando um bem jurídico para salvar outro, no caso, a vida. Um aspecto muito relevante para a análise do filme, de um ponto de vista legal, é a autonomia que cada pessoa tem para alterar seu próprio corpo, seja por necessidade ou para fins não emergenciais e estéticos. No filme, são várias as cenas em que personagens relatam alterações feitas no corpo deles mesmos por procedimentos médicos, não por necessidade, mas sim por uma opção pessoal. Surge, portanto, a seguinte questão: a realização de tais procedimentos seria compatível, caso eles existissem, com a legislação e as normas atuantes nos dias de hoje? De acordo com o 13º artigo do Código Civil, é proibido ao indivíduo fazer disposições do próprio corpo quando isso resultar em diminuição permanente da integridade física, mutilações ou contrariar os bons costumes, exceto por exigência médica. Tal concepção, junto com o artigo 9º da Lei 9.434, estabelece que é permitida à pessoa juridicamente capaz expor gratuitamente tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo. Nos permite chegar à conclusão de que, caso houvesse no futuro métodos que permitissem uma melhora em partes do corpo, assim como em uma das cenas um personagem relata que ele conseguiu um fígado robótico para que ele pudesse beber mais, tais procedimentos seriam considerados compatíveis com o Código Civil vigente, justamente porque a perda de capacidade, que é o que impossibilitaria um procedimento médico desse tipo, não existiria, e sim uma possível melhora. Objetificação da pessoa humana. No filme A Vigilante do Amanhã, Hanka Robotics, a empresa líder mundial em tecnologia de implantes, desenvolve um projeto para desenvolver um corpo mecânico, o Kazuo, capaz de dar suporte a um cérebro humano. Uma jovem chamada Mira Killian, a única sobrevivente de um ataque cyberterrorista, é escolhida para o teste após seu corpo ter sido destruído. Com o corpo todo mecânico, menos seu cérebro, surge a questão se Mira seria um humano ou algo próximo ao robô, um ciborgue. Ciborgue é toda pessoa que tem sua existência constituída pela tecnologia digital. É o hibridismo entre o ser humano e a máquina, a incorporação das tecnologias em seus modos de existência. Como Mira passou por esse processo apenas para servir aos interesses de uma empresa, ela teria sido reduzida e transformada em apenas um objeto, um processo de objetificação humana, perda e violação aos seus direitos de personalidade, como a privacidade, que ela já não detinha, pois seu cérebro era acessado para retirar as informações que ela obtinha. Porém, ainda que ocorressem grandes mudanças corporais como ela sofreu, Mira nasceu como uma pessoa e continuaria sendo uma, possuindo direitos e deveres na ordem civil, como expressa o artigo 1º do Código Civil, não podendo ser objetificada. De forma, Mira, mesmo possuindo todo um corpo robótico, apenas com o cérebro humano, não poderia configurar causa de perda da personalidade e perda de sua condição humana, pois ela não pode ser perdida, acompanhando a pessoa desde o nascimento com vida até a sua morte, de acordo com os artigos 2º e 6º do Código Civil. O artigo 2º expressa que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E o artigo 6º diz que a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Logo, a objetificação do corpo de Mira, que, ressalta-se, apesar de ser todo mecânico, ainda detinha um cérebro que comandava todas as ações, acabava por violar seus direitos de personalidade. Direito de imagem, decisão do STJ. Resumo da sentença. Recurso especial, ação de compensação de dano moral. O recurso proposto ao STJ foi posto com base na ocorrência de lesão moral ao recorrente pelo uso indevido de sua imagem, a qual acabou sendo veiculada a uma propaganda comercial sem sua autorização, enquanto estava no estádio de futebol. O STJ concluiu que, embora o torcedor não tenha dado autorização à veiculação de sua imagem,
ela não foi destacada nas filmagens de forma individual, mas apenas no contexto em que se encontrava, no meio da torcida, estando em companhia de várias outras pessoas. Assim, o STJ entendeu não haver uma individualização da imagem do torcedor, não configurando uma violação à imagem da pessoa. Análise crítica. De acordo com a súmula 403 do STJ, entende-se que independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Portanto, é necessária uma autorização expressa da pessoa para o uso da sua imagem. Nesse contexto do jogo, não houve autorização expressa do recorrente em autorizar o uso dela. Entretanto, sabe-se que não existe direito absoluto, sempre dependendo da situação no caso concreto. Assim sendo também os direitos de personalidade, como já foi mostrado em outra decisão do STJ sobre o uso da imagem. Como no caso do torcedor, ele se encontrava em um estádio de futebol, presume-se o consentimento do torcedor ao uso de sua imagem, mas apenas ao contexto da partida de futebol, não podendo concluir ou mesmo sobre a vinculação de sua imagem à campanha publicitária. Assim, considera-se como correta a posição do STJ em não considerar que houve autorização tácita do torcedor ao uso de sua imagem em um estádio de futebol para fins comerciais. A questão acaba por ficar sobre o uso indevido da imagem do torcedor, a qual foi usada pela campanha publicitária. De acordo com a súmula 403 do próprio STJ, tratando-se de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo ou dano, nem a consequência do uso, se ofensivo ou não. Porém, a imagem do torcedor nas filmagens aparece em apenas um curto intervalo de tempo, poucos segundos, junto a vários outros torcedores, não podendo assim que se possa dizer que houve uma violação ao direito de imagem do torcedor, não configurando uma violação aos artigos 20, 186 e 927 do Código Civil, como desejava o recorrente. Dessa forma, apresenta-se como certa a decisão do STJ em não considerar que houve uma exposição abusiva do torcedor, pois sua imagem foi apresentada no contexto em que se encontrava, no meio de outras pessoas, não sendo individualizada e identificada. Assim, a aparição do torcedor durante alguns poucos segundos em todo o ambiente e ocasião na qual estava inserido, não configura uma violação à sua imagem, afastando o dano moral pedido.